Shalom, shalom, pessoal. Vamos para o 11º vídeo. Já gravei 10 vídeos e lancei no YouTube. Agora vamos para o 11º. Esse vídeo que eu queria relatar é sobre um império que começou simplesmente tentando ser um modelo de política. E tiraram dos gregos o exemplo de monarquia e democrática, onde uma cidade-estado tinha 5 reis, e tiraram também o exemplo de república. Mas houve uma peculiaridade, uma especialidade, um fato excepcional que mudou a história. Esse povo que eu estou falando foram os romanos. E eles criaram a República Parlamentar, sendo a burguesia os deputados e a nobreza os senadores, ou seja, os milionários os deputados e os bilionários os senadores. Então, não havia presidente do Senado e não havia presidente da Câmara dos Deputados, porque eles também tiraram dos gregos a democracia. E a democracia, que era um exemplo para os gregos, se tornou em Atenas e que foi transferido de modo aperfeiçoado para Roma, uma democracia em que, desculpe o palavreado, mas numa assembleia que é demasiadamente grande, como eu vou ter que, desculpe aí se alguém é contra a Bíblia, mas eu vou ter que citar a Bíblia. Se tinha 600 mil pessoas de Israel, fora os outros, 600 mil homens de Israel, fora os outros escravos da África inteira, que moravam todos no Egito, fora os da Ásia e da Europa, e que saíram junto com os 600 mil hebreus para a Terra Prometida e se converteram diante do Monte Sinai. Então, sendo assim, podemos dizer que Deus mostrou a eles a democracia. Vocês querem ser democráticos? Vocês são monarquistas, têm 12 príncipes, e são republicanos, uma república confederativa, tendo como presidente Moisés. Melhor dizendo, presidente não, já que a democracia, chanceler Moisés, o ministro da Justiça. E, detalhe, Deus falou, vou mostrar para vocês o que é democracia. A democracia, numa grande assembleia, você vence no grito. Quem gritar mais forte é o campeão. Então, vamos ver aqui quem é o campeão. Vocês ou eu? Gritem, povo, e reivindiquem justiça, paz, honestidade.
liberdade, igualdade, fraternidade. Gritem o que vocês querem, falem. E Deus desceu sobre o Monte Sinai e gritou também. O povo não teve jeito. Ele é mais forte do que nós. Moisés, não deixe ele falar conosco. Fale você por nós. Fale você por ele. Também. E mostre para nós o que devemos fazer. Realmente o que ele faz é bom. Na primeira vez, Deus chegou de modo simples, mas o povo cometeu idolatria. Então Deus agiu de modo mais agressivo. Primeiramente por ordem de Moisés. Os levitas saíram fazendo a purificação social. E depois, na particularidade do próprio Deus diretamente ao povo. A coisa ficou bem tensa. Então, voltando aos romanos. O que acontece? Eu não quero falar sobre o Império Romano. Eu vou falar, mas eu não quero falar. Eu vou falar. Mas vamos devagar. Vocês lembram a respeito dos Césares? I'm no king, I'm Caesar. Eu não sou rei, eu sou César. Ele estava querendo dizer, eu não sou rei, eu sou imperador. Ou de um modo religioso, eu não sou rei, eu sou Deus. Porque imperador é uma palavra latina. E se existe em inglês empire, ou empire, empires, estas várias traduções não são naturais da língua viking, o inglês. São naturais do latino, de Roma. Não de um império, não de um país, mas de uma cidade-estado. A cidade de Roma. Uma metrópole? Não. Uma cidade médio porte? Não. Uma cidade pequeno porte? Não. Uma vila? Não. Uma aldeiazinha. Bem dispersa. E que foi crescendo e se acolossando, desculpa, eu não está vindo à minha mente a palavra correta. Se agigantando, lembrei. Veio se agigantando a tal ponto de que um império tricontinental, que é o que vocês conhecem e pensam que acabou. Se acabou, por que a Rússia está aí hoje? O Império Czarista. Tinha a Roma Oriental, a Roma Ocidental e a Roma do Norte. A Roma do Norte é o Império de Czar. Falava russo. A Roma Oriental falava o grego e a Roma Ocidental falava o latim. Ou línguas latinas. Que aconteceu futuramente após a queda do Império Ocidental. Os vice-reinos se tornaram principados de dimensões bem grandes.
eram as províncias de Roma. E existiam alguns reinos que não eram independentes, eram autônomos, mas os vice-reis, que deveriam assim ser chamados, não eram chamados de vice-reis, eram chamados de reis. Mas quando o povo queria dizer de um modo bastante discriminatório, eu não sei se essa é a palavra correta, de um modo bastante contundente, eu acho que é mais adequado, que tinham um chefe, e este que se dizia pelo governador romano, e não um indicado, que eles tinham um rei. Vocês veem lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, biografia de Jesus ou Cristo. Não temos rei, senão César, Czar. E mesmo assim o governador escreveu Rabi Ben Yosef. Não, ele não escreveu Ben Yosef. Ele escreveu Ben David, rei dos judeus. Ele foi repreendido pelo Sinédrio, que disse: não diga assim, tanto os fariseus quanto os saduceus. Diga, porque ele se proclamou rei dos judeus. Mas tanto um quanto o outro estavam errados. Ele não se proclamou rei dos judeus e ele realmente não era rei dos judeus. Como na palavra do governador. Sendo assim, quem ele era? A verdade, se vocês forem pesquisar a respeito do Rabi Ben Yosef, melhor dizendo em aramaico, Bar, em árabe, egípcio, Yosef. Então, Rabi Bar Yosef. Ele era um judeu apocalíptico. Logo, ele não estava em transgressão da lei. Foram aqueles que escreveram os evangelhos, eles foram os pecadores e transgressores da lei ao corromper a verdadeira biografia de Henri. E ele não foi morto naquela idade que está registrado ali. De acordo com os historiadores, ele morreu com 40 anos de idade. No mínimo 7 anos depois. Voltando para o Império Romano, ele existe até hoje. E hoje ele é um império global, composto por 9 civilizações e 17 religiões. Agora eu quero dar o meu clamor aqui, um canto de glória, um canto de vitória. Que o cristianismo e o islamismo dominem o mundo. É o que eu queria dizer. Eu sou judeu.
Mas eu não fico pregando o evangelho, porque os cristãos e os muçulmanos, ou quem não entende, os mouros, já fazem um trabalho de digna importância para poder tornar o mundo monoteísta e crente no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e de Ismael, e eu vou fazer o meu trabalho para exaltar essas duas ótimas religiões, o cristianismo e o islamismo. E em nenhum momento eu vou ficar fazendo propaganda de judaísmo. Vou fazer minhas funções religiosas básicas. Shalom, shalom, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Vamos começar mais um vídeo? Vou mostrar aqui mas sem muitos detalhes. Então, continuando a história. Existem países em que a monarquia é bastante competente e a filosofia política deles, e filosofia econômica, história política, ciências sociais, o direito, a história do direito, a filosofia do direito e muitas outras coisas mais relacionado à organização para a construção civilizacional, como eu vi um exemplo fantástico, a história da Suécia, que queria se agigantar como império e viu que aquilo era inútil, deu aval aos povos que eles tinham dominado e se reduziram em tamanho territorial para apenas uma parte. E deu independência à Finlândia. E hoje os finlandeses falam duas línguas, no mínimo, o finlandês e o sueco. Sendo assim, eles perceberam, explicando em detalhes, que o imperialismo é inútil e a monarquia deve ser parlamentar. Os Estados Unidos da América não é um exemplo único e perfeito no mundo, com 8 ministérios, uma secretária de Estado representando o presidente e um monte de agências. E 50 governadores, tendo estes 50 governadores o poder de chefe de governo, sendo o presidente da República um chefe de Estado. Roma era mais democrática, porque os senadores davam as ordens. Não tinham ministros acima deles. Os senadores não eram somente podres de rico, com fazendas colossais, mas também eram altamente dotados, extremamente eruditos, assim como os burgueses deputados. Os vice-reis das províncias
e províncias que tinham como chefes governadores, as províncias que tinham como chefes reis, os comandantes, os tenentes, os generais, todos eles eram extremamente eruditos. Porque será típico da cultura grega. Atenas, aqueles pederastas, como diz Leônidas, se eles preferiram a guerra à paz, porque eu, Leônidas, um guerreiro, rei de Esparta, vou ceder a um ser que está dizendo que eu devo ter submissão ao Deus Rei persa? Isso é uma ofensa, isso é uma afronta dentro de território estrangeiro. E a sentença deste embaixador, que deve sim ter medo e medir as suas palavras, para não ser executado no lugar de seu rei, não fez isso e por isso foi morto. This is Esparta! Vocês lembram bem dessa palavra? Ela pode não estar 100% correta historicamente, mas vamos continuar a conversa. Agora, sabe quais as coisas que tem que acontecer para o futuro adiante? Eu contei sobre o passado, não contei sobre o presente, porque o passado já é um espelho do presente, mostrando assim, agora, destacarmos o futuro. O futuro é aqueles países que são monarquistas e que querem se agigantar um pouquinho que seja, entenderem como a Suécia que isso é inútil. Aqueles que são monarquistas absolutistas entenderem que para o bem da democracia e um rei que ama o seu povo deve ceder à monarquia parlamentar. As repúblicas, como dos Estados Unidos da América, presidencialistas, apesar de bastante democráticas por darem aos governadores o poder de chefe de governo, devem dar não aos ministros e às agências, e os altos comissários e a secretária de Estado, mas darem aos senadores e aos deputados o poder de chefes de Estado. Então não teríamos aí um chefe de Estado, mas pelo menos uns 2.000. Na China, o quê? 20.000 chefes de Estados? Por aí. As pessoas gostam de falar, o Brasil é muito bom. Mas o Brasil faz uma força danada para manter-se com um limite máximo de 99 partidos. E alguns se escandalizam e já gritam logo:
falando. A China tem mais de 1000 partidos. E por que o Brasil está querendo se limitar a menos de 100 partidos? Entenderam? E aí vamos para a parte de que eu já falei. Monarquias parlamentares, para aqueles que sabem conscientemente sabedoria, democracia, leis religiosas, tudo muito bem feitinho, muito bem preparado. Ordenar. Vai manter a monarquia, mas ela vai ser parlamentar. Se a monarquia parlamentar hereditária não está dando certo, vai ser monarquia hereditária e eletiva. E se isso também não der certo, a república parlamentar. Entenderam? Estes são os melhores projetos que nós temos para a atualidade. Isso que eu contei é a história do passado, a história do futuro. Sabe qual o nome que vai ser esse vídeo? Roma. O início da perfeição da República. República parlamentar. Roma, República parlamentar. Esses dois nomes não foram muito bons, mas eu vou escolher sabiamente outro melhor. Shalom, shalom, pessoal. Baruch Hashem para esse vídeo. Eu já disse, shalom, shalom. Fiquem na paz.